Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Joana Mendes olhou pela janela de sua casa com uma sensação de nostalgia e desconforto. A cidade grande se estendia à sua frente, vibrante e frenética, uma metáfora constante para a vida que ela sentia estar perdendo. O céu cinzento refletia o ambiente em sua casa, um espaço elegante, mas impessoal, cuidadosamente decorado para impressionar, mas que para Joana sempre parecia mais uma prisão do que um lar. O apartamento de Jack e Joana estava situado em um bairro de classe média alta, onde o luxo e o status eram tão visíveis quanto a frieza nas paredes. Jack Almeida, seu marido, era um homem cuja presença dominava qualquer ambiente. Com 35 anos, ele comandava sua empresa com uma mão de ferro e aplicava o mesmo controle rígido em sua vida pessoal. Joana se lembrava de como ele a seduziu com promessas de uma vida confortável e segura, uma proposta que ela foi forçada a aceitar devido à pressão dos pais e ao desejo de fugir da casa modesta onde cresceu. O casamento deles foi uma fusão de interesses financeiros e sociais, mais do que um encontro de almas. O que Joana não previra era o quão rapidamente o controle de Jack se tornaria opressivo. Eles começaram sua jornada juntos, sob uma nuvem de expectativas e convenções. Casaram-se em um elegante salão de festas, o tipo de lugar que Jack adorava ostentar, mas para Joana era apenas o cenário de um sonho que rapidamente se transformava em pesadelo. Jack, com seus trajes impecáveis e seu olhar calculista, parecia a epítome do sucesso. No entanto, por trás das fachadas brilhantes, escondia-se um homem cuja necessidade de controle era tanto um reflexo de sua insegurança, quanto de sua ambição desmedida. Nos primeiros meses de casados, Joana tentou acreditar que o comportamento de Jack era apenas uma fase, uma consequência dos ajustes naturais de um novo relacionamento. Mas logo, o que parecia ser pequenas críticas se transformou em ataques constantes, minando sua autoestima e sua confiança. A cada dia, Joana era desafiada a se encaixar na imagem perfeita que Jack havia idealizado para eles. Suas escolhas eram criticadas, suas opiniões ignoradas, e até mesmo as alegrias simples eram amargas sob o peso do controle de Jack. Miguel, o primeiro amor de Joana, estava sempre presente em suas memórias, um lembrete constante do que ela perdeu. Quando Joana se lembrou dele, a dor da perda e a sensação de traição por ter sido forçada a se separar dele eram quase palpáveis. Miguel e Joana haviam crescido juntos, compartilhado sonhos e promessas, mas quando os pais de Joana impuseram um casamento com Jack para garantir a segurança financeira da família, ela foi forçada a cortar todos os laços com Miguel. O que antes era um amor verdadeiro e promissor agora, era apenas uma lembrança distante, ofuscada pela realidade amarga de sua vida atual. Joana sentiu o peso das expectativas sociais e do status que seu casamento com Jack trouxe, mas isso pouco a confortava quando ela se encontrava sozinha. O apartamento, apesar de grandioso e bem decorado, era um constante lembrete da sua própria falta de liberdade. Cada peça de mobiliário e cada obra de arte parecia zombar de seu estado emocional, como se estivessem ali para reforçar sua prisão invisível. Assim, enquanto observava a cidade se desenrolar sob a luz opaca do dia, Joana não podia deixar de sentir que estava vivendo uma vida que não era dela. O contraste entre o brilho superficial da sua casa e o vazio que sentia por dentro era cada vez mais profundo. Era uma vida construída em expectativas externas e promessas quebradas, e o desejo de encontrar uma saída, de buscar algo verdadeiro, começava a crescer dentro dela como uma urgência cada vez maior. A tensão entre eles se intensificou com a chegada da gravidez de Joana. O que deveria ser um momento de alegria e expectativa se transformou em um campo de batalha emocional. Jack, em sua frieza calculada, via a gravidez não como uma bênção, mas como um fardo adicional à sua já pesada carga de status e sucesso. As constantes críticas de Jack eram agora dirigidas também à gestação de Joana.
Ele a acusava de estar desleixada, de não se cuidar o suficiente, e muitas vezes ridicularizava suas preocupações e desejos com sarcasmo cortante. O abuso psicológico era diário, uma constante corrosiva em seu relacionamento. Jack a fazia sentir-se inadequada, afirmando que sua aparência estava caindo em desgraça, que suas preocupações eram exageradas e que seu único valor agora era fornecer um herdeiro perfeito para sua fortuna. Ele frequentemente fazia observações cruéis sobre seu peso e sua capacidade de ser uma mãe adequada, transformando o que deveria ser um período de suporte e amor em uma série de humilhações desgastantes. Os poucos momentos de alívio eram breves e distantes. Joanna se encontrava cada vez mais isolada, sem apoio emocional ou físico, enquanto lutava para manter as aparências em uma sociedade que valorizava o sucesso de Jack e não via o tormento de sua esposa. A alegria e a esperança da casa eram constantemente apagadas pelo comportamento destrutivo de Jack. Mesmo em meio a esse tormento, Joanna tentava encontrar forças dentro de si, procurando pequenos momentos de conforto e reflexão. As noites solitárias e os dias de silêncio pesado eram preenchidos por seus pensamentos, onde ela começava a questionar a vida que havia escolhido e a pessoa que havia se tornado. No fundo, um desejo crescente de escapar desse ciclo de abuso e encontrar uma nova direção começava a se formar, moldado pela dor, pelo desespero e pela determinação silenciosa de mudar sua realidade. Assim, uma ideia surgiu em sua mente. Joanna sentiu a crescente necessidade de enfrentar a verdade que ninguém sabia e decidir o que faria a seguir. As semanas se passaram. Joanna sentou-se no canto da cozinha com o olhar fixo na mesa de madeira desgastada, onde repousava um envelope branco. A manhã estava silenciosa. A luz do sol filtrava-se timidamente pelas cortinas, criando um padrão de sombras nas paredes. O envelope continha o resultado do teste de DNA que Joanna havia solicitado em um ato de desespero silencioso. Uma última tentativa de encontrar alguma verdade em meio à crescente confusão de sua vida. Jack, que estava longe de ser um homem sensível, se preocupava mais com a aparência e o status do que com o bem-estar de Joanna. Quando ele entrou na cozinha, sem uma palavra de saudação, dirigiu-se diretamente ao café, sem perceber a angústia que pairava no ar. Seu comportamento frio e desinteressado era um reflexo de seu desdém pela situação que ele mesmo contribuíra para criar. Joanna tentou engolir o nó na garganta, sentindo a pressão de suas emoções reprimidas. Ela estava prestes a descobrir o que seu instinto já suspeitava há algum tempo, mas que temia enfrentar de verdade. A gravidez havia sido um campo minado de emoções para Joanna. As primeiras semanas foram marcadas por uma tentativa desesperada de encontrar alguma forma de esperança. Mas logo a realidade se instalou. Jack estava cada vez mais distante e cruel. Ele fazia questão de lembrá-la diariamente de sua posição subalterna em seu mundo controlado. As humilhações foram se acumulando, e a ideia de criar um filho sob essas condições parecia uma cruel ironia. Quando Joanna finalmente abriu o envelope, o papel com o resultado do teste parecia brilhar de forma sinistra sob a luz da manhã. Seus olhos percorreram as palavras escritas com uma precisão fria. A verdade estava ali, clara e indiscutível. O filho que ela carregava não era de Jack. As palavras pareciam ecoar em sua mente, misturadas com o som do próprio coração batendo forte no peito. À medida que Joanna olhava para o papel, uma memória distante ressurgiu com clareza dolorosa. Era um dia comum de compras no supermercado, quando, para sua surpresa, ela encontrou Miguel ali. O encontro foi inesperado e carregado de emoção. Ambos ficaram em choque ao ver um ao outro. O tempo parecia ter parado por um momento. Ali, no meio dos corredores de produtos, descobriram que ainda se amavam profundamente. Miguel estava na cidade a trabalho, e com o coração pesado, Joanna decidiu acompanhá-lo até o hotel onde ele estava hospedado. Lá passaram horas conversando, revivendo o passado e explorando os sentimentos que haviam permanecido adormecidos por tanto tempo. A noite, que começara com palavras e memórias,
se estendeu para algo mais íntimo. O desejo reprimido e a conexão genuína entre eles se manifestaram de maneira inesperada e intensa. Felizmente, Jack estava fora da cidade naquele dia, viajando a trabalho. Joanna sabia que se ele estivesse em casa, o reencontro com Miguel teria causado um tumulto impossível de esconder. Depois daquela noite com Miguel, Joanna se viu dividida entre o peso da traição que sentia e o tratamento cruel de Jack. O desejo de manter sua vida o mais pacífica possível e o medo das consequências a levaram a decidir fingir que nada havia acontecido. Ela se agarrou à esperança de que, com o tempo, pudesse encontrar uma maneira de lidar com a situação sem criar mais conflitos. Agora, ao olhar para o resultado do teste de DNA, a sensação de traição e o remorso sobre a noite com Miguel a assombravam, mas também destacavam a dor persistente causada por Jack. Joanna sabia que não podia mais ignorar a verdade e que precisava enfrentar as consequências de suas ações. A revelação da paternidade trouxe à tona todas as emoções conflitantes que havia tentado esconder, forçando-a a confrontar o passado. Com o papel ainda na mão, ela respirou profundamente. Joanna sentia o peso do segredo como uma âncora em seu peito, seu coração batendo com força a cada pensamento que passava por sua mente. A revelação do teste de DNA, com o nome de Miguel estampado nas letras pequenas, parecia ecoar em seus pensamentos, sem deixar espaço para outra coisa. O fato de que o bebê que ela carregava não era de Jack, mas sim de seu antigo amor. O homem que fora forçado a deixar para trás havia mudado tudo. Sua decisão estava tomada. Precisava enfrentar Jack, mesmo sabendo que o confronto seria explosivo. Naquela noite, Joanna esperou Jack chegar do trabalho, seu estômago revirando com cada tic-tac do relógio na sala de estar. O som do carro na entrada era como um prenúncio do tumulto que estava prestes a se desenrolar. Jack entrou, jogando o paletó em cima do sofá e lançando um olhar cansado para Joanna, que estava sentada à mesa, o teste de DNA repousando sobre uma folha de papel em frente a ela. Joanna, o que é isso? Jack perguntou, sua voz carregada de uma impaciência que ela conhecia bem. Ele olhou para o papel confuso, mas sem entender ainda o significado da sua presença ali. Jack! Joanna começou, sua voz trêmula. Eu preciso que você veja isso. Preciso que você entenda o que descobri. Ele franziu a testa, aproximando-se da mesa com passos firmes e desafiadores. Joanna empurrou o papel em sua direção, o olhar fixo e determinado. O teste de DNA, ela disse, mostra que o bebê que estou esperando não é seu. Jack pegou o papel, examinando-o com uma expressão de crescente incredulidade. O que você está dizendo, Joanna? Isso é impossível. É verdade, ela continuou tentando manter a calma. O pai do meu filho é Miguel, meu primeiro amor. O homem que você me forçou a abandonar. Isso mesmo, Miguel, meu melhor amigo de infância. A revelação caiu como uma bomba. Jack olhou para Joanna com uma mistura de raiva e descrença, seu rosto ficando vermelho de fúria. Como você ousa? Como pode fazer isso comigo? Você mentiu para mim o tempo todo. Joanna sentiu uma onda de desgosto pela maneira como Jack a tratava. Eu não menti, Jack. Eu me tornei sua esposa porque não tive escolha. Fui forçada a seguir um caminho que nunca quis. Você sabe muito bem como me tratou durante toda a gravidez. O que eu senti foi amor verdadeiro, algo que você nunca me deu. Você me traiu. Jack rugiu, avançando em direção a ela. Você destruiu tudo o que construímos. E agora quer me dar essa história absurda para justificar sua traição? Joanna não recuou. A cada palavra de Jack, seu próprio desespero e dor se transformavam em força. Eu não estou tentando justificar nada. Estou apenas sendo honesta. O que eu senti por Miguel foi real. Você nunca me deu a liberdade de ser eu mesma. E agora, com isso, você verá o que eu realmente sou. A discussão escalou rapidamente com gritos e acusações trocados, e Joanna se viu lutando para manter o controle. Jack, enfurecido,
tentou desqualificar suas palavras, alegando que era apenas uma tentativa de se livrar dele. Mas Joana sabia que a verdade estava do seu lado. Finalmente, o confronto atingiu um ponto de ruptura. Joana, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, se deu conta de que não poderia mais permanecer naquele casamento. Com uma determinação renovada, ela olhou para Jack pela última vez. Estou me divorciando de você. Não posso mais viver dessa maneira. Preciso encontrar a verdade e a felicidade que você me negou. Jack, ainda furioso, não conseguiu articular uma resposta clara. Joana virou-se e saiu do apartamento, a porta se fechando com um som seco atrás dela. A decisão estava tomada. Era hora de buscar o que realmente importava, e para isso, ela precisava recomeçar. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas Joana estava pronta para enfrentá-las. Sua jornada de autodescoberta e a busca por Miguel seriam os próximos passos em sua luta por uma vida verdadeiramente feliz. A cidade, envolta em um crepúsculo cinza e melancólico, parecia espelhar o estado interior de Joana. Após o divórcio doloroso e a revelação devastadora, ela se preparava para enfrentar uma nova e inesperada jornada. O dia estava um pouco nublado, e uma leve garoa caía, misturando-se com as lágrimas que ainda não tinham secado de seu rosto. Joana sabia que encontrar Miguel não seria fácil. Contudo, seu coração, sempre o guia mais fiel, a empurrava para a frente. Miguel era uma memória que Joana guardava com carinho e arrependimento. Seus pais tinham imposto um casamento com Jack, e ela teve que se separar de Miguel, o primeiro amor que lhe fora tirado. A ideia de reencontrá-lo era um misto de esperança e medo, mas ela sabia que precisava enfrentar essa etapa para poder seguir em frente. Com uma pequena foto antiga de Miguel em mãos, Joana percorreu as ruas do bairro onde eles haviam passado tanto tempo juntos. A cidade havia mudado, mas o antigo café, onde Miguel costumava passar horas jogando xadrez e discutindo sonhos, ainda estava lá. Ela entrou no café, que agora tinha um ar mais moderno, mas a essência permanecia a mesma. O aroma de café fresco e o som de conversas abafadas criavam um ambiente acolhedor, ainda que carregado de nostalgia para Joana. A atendente, uma jovem com um sorriso simpático, a cumprimentou, e Joana se viu dizendo com um tom hesitante: "Estou procurando por Miguel Carvalho. Ele costumava vir aqui muito." A atendente, surpresa, pediu um momento, e foi até um homem de idade avançada, que parecia estar organizando papéis atrás do balcão. Este, ao ser informado, olhou para Joana com uma expressão de reconhecimento e curiosidade. Ele confirmou que Miguel ainda era um cliente regular, mas que não aparecia com a mesma frequência de antes. Com o endereço atualizado em mãos, Joana seguiu para o local onde Miguel agora morava. A casa, um charmoso sobrado em um bairro tranquilo, parecia estar bem cuidada, refletindo a personalidade de Miguel. O coração de Joana batia forte quando ela se aproximou da porta. Ela hesitou por um momento, respirando fundo antes de tocar a campainha. Miguel a recebeu com um olhar de surpresa, misturado com algo que Joana interpretou como um lampejo de esperança. Ele estava mais maduro, mas os olhos ainda eram os mesmos, profundos e expressivos. Quando Joana se apresentou, explicando a razão de sua visita, Miguel a convidou para entrar. O interior da casa era aconchegante e repleto de livros e fotografias, traços de um homem que nunca havia deixado de se apegar aos seus sonhos e memórias. Sentaram-se em um sofá confortável, e Joana começou a relatar sua história, detalhando o abuso que sofrera, o casamento infeliz com Jack e a revelação recente sobre a paternidade do filho. Miguel ouviu atentamente, seu olhar alternando entre compaixão e tristeza. O choque inicial deu lugar a uma compreensão profunda, e ele não pôde evitar se emocionar ao saber que o filho era seu. Joana revelou o pequeno teste de DNA, que agora estava guardado em um envelope, e o entregou a Miguel. Ele examinou o documento, e a realidade do que estava lendo fez com que sua expressão se tornasse ainda mais grave. As palavras pai biológico eram um lembrete da conexão perdida e da dor que Joana tinha carregado.
Miguel sentiu uma mistura de tristeza pela perda e um desejo de corrigir os erros do passado. A conversa se transformou em um diálogo íntimo sobre o que poderia ter sido, e Miguel expressou sua profunda tristeza por não poder ter estado presente na vida de Joana. Ele revelou que, apesar das circunstâncias que os separaram, sempre a amou e a esperou em silêncio. A honestidade e a vulnerabilidade de Miguel tocaram Joana profundamente, e ela viu nele o homem que sempre teve em seu coração. Miguel tomou uma decisão que Joana já esperava. Ele aceitaria a paternidade e estava disposto a ser parte da vida de seu filho. O abraço que se seguiu foi carregado de alívio e uma promessa silenciosa de um novo começo. Miguel, visivelmente emocionado, deu um leve aperto na mão de Joana. Joana, eu sempre te amei e sempre quis estar ao seu lado. O que eu quero agora é garantir que nosso filho tenha um pai presente e que possamos construir uma nova vida juntos. O olhar de Miguel transbordava um amor profundo e genuíno, e Joana se sentiu envolvida por uma sensação de alívio e gratidão. A partir daquele momento, a relação deles começou a se reconstruir, com base no entendimento mútuo e um compromisso com o futuro que haviam perdido. Eles discutiram sobre o que seria necessário para começar de novo. Encontrar uma nova casa onde pudessem criar uma vida familiar estável, ajustar suas rotinas para acomodar a presença de Miguel como pai e, acima de tudo, garantir que o amor e o apoio fossem constantes. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparações e ajustes. Joana e Miguel passaram a maior parte do tempo em busca de um novo lar, visitando imóveis e discutindo planos para transformar um espaço neutro em um ambiente acolhedor para seu filho. Miguel, que havia se afastado do mundo dos negócios para dedicar mais tempo à família, assumiu um papel ativo na criação de um novo lar, provando a Joana que seu amor e compromisso eram reais e duradouros. A chegada do bebê foi um marco significativo. Miguel estava ao lado de Joana no hospital, segurando sua mão com uma ternura que refletia a profundidade de seus sentimentos. Quando ouviram o choro do bebê pela primeira vez, foi um momento de pura alegria e realização, um sinal de que, apesar de todas as dificuldades, a nova família estava finalmente completa. Na primeira noite em sua nova casa, enquanto o bebê dormia tranquilamente em seu berço, Joana e Miguel sentaram-se juntos no sofá, observando o pequeno ser com um misto de exaustão e felicidade. O ambiente estava decorado com simplicidade, mas repleto de itens que refletiam o carinho e a dedicação de ambos. "Olhe para ele", disse Joana com um sorriso cansado. "Ele é a prova de que mesmo nas piores tempestades, a vida pode nos surpreender com algo lindo." Miguel a envolveu em um abraço, suas palavras cheias de emoção. "Sim, e agora temos uma nova chance para construir a vida que sempre sonhamos. Vamos aproveitar cada momento e fazer o melhor que pudermos." O casal agora segue a vida com uma sensação de esperança renovada e um novo começo. Eles enfrentaram o passado, fizeram as pazes com suas escolhas e encontraram um caminho para a felicidade juntos, com um futuro promissor à frente. Em paralelo, Jack, o ex-marido, sentia o peso da solidão após a partida de Joana. Porém, seu coração era orgulhoso demais para admitir. Ele apenas se afundaria cada dia mais em seu orgulho, mergulhando na tristeza. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!